E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, você está aqui no canal Lucas Dev e eu estou voltando hoje para mostrar para vocês um aparelho que roubou meu coração, sinceramente. Como muitos de vocês já sabem, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos de videogame e tudo mais, e desde que a gente se mudou de país aqui para a Europa, a gente está tentando ficar mais minimalista. O que que isso quer dizer? Bom, essa casa não é nossa, então eu não queria comprar muita coisa para mobiliar essa casa, comprar uma televisão, comprar um PlayStation 5, um videogame ali e tal. Então a minha ideia foi comprar um projetor para a gente poder assistir filme e tudo mais. E na hora de comprar um videogame, eu tava querendo comprar um Nintendo Switch. Porém, eu vi que, bom, já foi lançado, já tem um tempo já, o Steam Deck, né, da Valve. E eu tinha visto muita gente falando muito bem dele, porque o Steam Deck ele praticamente é um computador de bolso ali que é muito mais potente do que o Switch e ele roda Linux, então ele abre um leque de oportunidades ali para quem gosta de videogame, quem é entusiasta de tecnologia para poder mexer com ele. E acabou que eu comprei um, ao invés de comprar o Switch, né? Esse Steam Deck aqui, ele é o modelo de 64 gigas, que no site da Valve está 400 e poucos euros, que é equivalente a praticamente o mesmo valor do Nintendo Switch. E é por isso que eu acabei escolhendo ele e foi uma surpresa muito grande, tá? Eu tenho visto vídeo de muitos YouTubers, né? Eu pesquiso muito antes de comprar e não vi ninguém falando mal dele. Eu demorei para fazer esse vídeo, eu tenho ele já tem um pouco mais de um mês, mas eu demorei para fazer esse vídeo porque eu comprei um HD para ele, porque eu comprei a versão mais barata, né, de 64 gigas, e também comprei um HD de 1 tera para colocar nele. Então eu aumentei o armazenamento dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele vem com um HDMI 2, né, da entrada M2, e ele é muito fácil. Se você já mexeu com manutenção de computador, ele é muito fácil de abrir e trocar. Então foi muito fácil, eu fiz isso ontem. Vou postar algumas fotos para vocês aí que eu coloquei no meu Stories. E esse aqui é o HD original dele. Então o novo também é desse tamanho, tá? Ele é um NVMe M2 do modelo menor que tem, porque como você pode ver, é um aparelho muito compacto, né? Então ele tem que deixar tudo ser bem compacto. Então esse aqui é o HD original dele de 64 gigas e eu comprei um de 1 tera, substituí, formatei ele e tudo mais. E agora sim eu vou poder jogar nele, porque 64 gigas é muito pouco. Ele tem entrada para cartão SD. Eu até comprei um cartão SD de 256 gigas, enchi ele de emulador, lotado de emuladores, só que eu não queria instalar jogos no cartão SD, porque eu acho que ia ficar lento e tudo mais. Eu até testei jogos pesados no cartão SD e rodou até que bem, só que eu prefiro ter jogos pesados no HD, então enfim. Comprei, chegou, troquei, ficou. Xuxa, beleza. Então eu vou mostrar pra vocês. E, por exemplo, aqui eu tô com a minha Epic Store aberta e eu quero falar um pouco sobre isso aqui, né? A maioria dos meus jogos, eles estão na Epic Store. Primeiro porque a Epic dá jogo de graça, né? A cada 7 dias eles dão jogos de graça. E também porque eu já comprei alguns jogos lá, então minha biblioteca está praticamente toda na Epic. E esse era uma das minhas preocupações, porque a Steam Deck é da Valve e a Valve usa a Steam como loja principal, né? E minha preocupação era que os jogos da Epic não funcionassem. Porém, funciona muito bem, não oficialmente. É um aplicativo de terceira chama Heroic Launcher, se eu não me engano, foi feito por um brasileiro. E ele roda, inclusive, em Macs também e tal. E para funcionar os jogos de Windows no Linux, nesse caso no SteamOS, ele tenta usar uma forma de emulação, tipo um Wine. Não sei se você já tentou usar aplicativo de Windows no Mac. A gente baixava um programa chamado Wine. Ele tenta fazer a mesma coisa. E a própria Steam também está trabalhando num tipo de um Wine também, que é o tal do Proton, né? O Proton, ele é praticamente a mesma coisa que o Wine. Só que alguns jogos funcionam, alguns jogos não funcionam, então a gente tem que ficar trocando a versão do Wine, a versão do Proton, toda vez que a gente vai instalar algum jogo. E aí eu só pude testar isso melhor ontem, que foi quando eu troquei meu HD, porque como você pode ver aí, eu vou mostrar para vocês na minha tela, eu tenho Cyberpunk, eu tenho The Witcher, eu tenho esse Nioh, que são jogos que são muito pesados e eles têm mais de 70 GB, então nem instalar eles eu conseguia antes.
né? Mas agora com o meu HD eu posso instalar eles aqui, eu pude instalar eles aqui e pude testar também. Então é isso, eu tive que instalar todos esses jogos no meu Heroic Launcher. Para fazer isso, instalar os emuladores, instalar tudo isso, eu tive que usar aqui um teclado e um mouse externo, plugar ele no USB-C, transformar ele no computador mesmo, porque ele tem como fazer isso, né? Você tem como deslogar da Steam, que é o formato ali de videogame dele, e transformar ele num desktop. Aí ele fica mais fácil de você instalar esse monte de coisa nele e tal. Só que depois de instalado também, ele fica perfeito, né? E aí, com tudo instalado no meu Heroic Launcher, eu só coloquei o atalho dos meus jogos da Epic Games para Steam e aí ficou tudo certinho colocado, funcionando. Então agora, quando eu ligo meu Steam Deck, né, ele já aparece para mim todos os jogos direto, eu não preciso usar ele no formato desktop, ele vai funcionar normalmente. E aí eu tenho meus jogos da Steam e também meus jogos da Epic também agora, né? Então se eu vier aqui, ó, todos os meus jogos no Steam, ele já vai mostrar todos os jogos aí. E para minha surpresa, tudo funciona muito bem, até mesmo o Streets of Rage Remake, que é um dos jogos que eu mais gostava assim de jogar, que é um jogo independente baseado no Streets of Rage oficial do Mega Drive, foi feito por fãs, funciona também muito bem. E o Tony Hawk Pro Skater, o remake, né, o 1+2, que ele é exclusivo da Epic, não tem como você jogar ele pela Steam. Então, para minha surpresa, tudo funciona muito bem. Eu sou um amante de jogos indie, então para mim jogos independentes já ia funcionar bem. Mas para minha surpresa, até jogos mais pesados funcionam muito bem. E aí, também eu consigo usar ele para emulação. E para emulação, essa máquina é uma máquina maravilhosa, porque ele aceita desde Atari até o PlayStation 3. Sim, eu falei PlayStation 3. Eu não tenho nenhum jogo de Play 3, só vi vídeos de alguns jogos rodando. Obviamente não vai rodar jogo muito pesado, mas é muito legal saber disso, né? Eu tenho aqui no meu jogo de Nintendo DS, eu tenho jogo de Game Boy, eu tenho jogo de Game Boy Advance, eu tenho GameCube, tenho Super Nintendo. E eu tenho o Nintendo Switch, que talvez seria o mais pesado ali, né? Nintendo Switch e até PlayStation 2 eu também tenho alguns Need for Speed ali. Mas eu testei o Super Mario Odyssey, eu até comecei a jogar ele, e ele funciona muito bem para minha surpresa, né? Então, como é que eu fiz a separação aqui das minhas coisas, né, dos meus jogos? E dessa vez, quando eu troquei o HD e formatei a máquina, eu decidi por separar tudo, né? Então, os meus jogos da Steam ficam somente da Steam e da Epic, ficam somente eles mostrando aqui para mim, como minha biblioteca de jogos. E tudo que é referente à emulação, eu tô colocando direto no Emulation Station, que é como se eu estivesse abrindo um outro sistema operacional por cima. E aí sim eu consigo ver quais são as plataformas, quais são os jogos, e aí eu escolho a plataforma primeiro, depois eu escolho o jogo. Se eu ficar um tempo parado aqui com o jogo selecionado, ele vai mostrar um videozinho do jogo para mim. Então ele está muito bem feito, está muito bem explicado aqui, né? Então agora, depois de configurado, embora demore um pouco para a gente configurar, depois de configurado, essa aqui vira uma máquina de jogos maravilhosa. Então eu vou mostrar um pouco para vocês agora como que eu faço. Se eu quiser jogar ele como se fosse um desktop, né? Então eu vou plugar ele no meu projetor aqui com o controle de PlayStation 5. A Valve fez um trabalho maravilhoso aqui porque ela reconhece controles Bluetooth e sabe qual é o controle que você plugou. O que é mais incrível é isso, porque você conecta o controle de PlayStation 5, já mostra o desenhozinho do PlayStation 5 e tudo mais. Então ele funciona muito bem. E uma outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês é jogo de computador feito para computador que nunca foi pensado em ser um jogo para console. Eu gosto muito de RPG e um dos meus jogos favoritos é o Tibia, que é um RPG online muito antigo, tem mais de 20 anos e ele sempre foi feito para ser um jogo de computador, porque você usa muitas funções ali, você usa muito seu teclado, seu mouse. E, bom, eu já faz muito tempo que eu não jogo pesado, né? Eu jogo num mundo mais tranquilo e tal, então eu quis arriscar jogar ele pelo Steam Deck e para minha surpresa funcionou muito bem, porque o Steam Deck, na verdade, ele além de ter um sistema operacional próprio feito só para ele, a Valve também se preocupou em fazer um programa para mapeamento dos botões. E esse programa funciona muito bem. Então, tipo, eu posso escolher, quando eu apertar o A, eu quero que seja equivalente ao F10 do teclado. Quando eu apertar o B, eu quero que seja equivalente ao F1.
né? Eu sei que existem programas que fazem isso já para computador, porque para computador hoje em dia tem de tudo, mas tendo isso num portátil na sua mão é muito legal, né? Então eu também vou mostrar para vocês um pouco eu caçando no Tibia para vocês verem como que é. Quando eu uso as direcionais ali, eu consegui até colocar um mapeamento para o mouse ir do lado do meu personagem e clicar com o botão direito para ele poder atacar o monstro, ou até mesmo fazer o loot do monstro, né, depois de matá-lo. Então o mapeamento dele é muito legal ali e ficou bem completo. E além disso, se o jogo que você estiver jogando ele tiver muita opção mesmo, o próprio Steam Deck também tem 4 botões adicionais na parte de trás que serve para você poder fazer mais mapeamentos ainda. Porém, se você for jogar num controle depois, você não vai ter tanto botão assim sobrando, né? Mas do mais é isso. Eu espero que eu tenha explicado bem o que eu quis dizer aqui para vocês, porque eu sei que no Brasil é difícil ter acesso a uma máquina dessa, porque é muito caro no Brasil e aqui é o mesmo preço de um videogame convencional, né? Então eu quis mostrar um pouco como que isso é interessante, como que a gente está evoluindo na tecnologia a ponto de ter umas máquinas nesse estilo podendo rodar na nossa mão, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado de me ver de volta. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!